vir na descendência. Aí o enrijecimento do pênis diminui, só momentos depois, minutos ou hora, é que ele conseguiria de novo. Enquanto isso, acontece muitas vezes o nascimento da frustração na mulher. Por quê? Porque o marido, o companheiro, não está permitindo, não a está permitindo chegar nesse prazer. Porque ele não dá conta de segurar. Ele não dá conta de... isso é ejaculação precoce? Não. Não é ejaculação precoce. A precoce, ela é tão rápida que muitas vezes não dá tempo de fazer nem um carinho. Essa é a precoce. Nós não estamos falando de situações patológicas aqui. Tá claro? Então, o menino pergunta lá, o que é orgasmo? Eu teria que explicar que é um mecanismo neurosensorial que acontece a partir de uma estimulação fisiológica, mais o pensamento, mais o carinho do outro, e nós vamos chegar no ápice do prazer, quando vai acontecer a eliminação de esperma no caso do homem, e a ênfase ao prazer no caso da mulher, ainda que não haja uma eliminação de óvulo. Como é que eu vou explicar isso pro menino? Aí eu falei assim, olha, se você tiver apertado fazer xixi, meu filho, já tá gozando. Agora, é mais ou menos isso aí. Tá apertado e fez, que prazer. É o prazer, pronto. Tudo bem? Canalizou pra essa área, já tá feliz, tá? Pode falar. Qual é a idade ideal, Emerson, pra gente entrar nessa história? Olha só, neste livro, não conta a idade da Carol, que é a criança que faz a pergunta. Então, nós podemos adaptar às nossas crianças. Se a gente pegar uma criança de 4 anos para contar essa história aqui, ela não vai entender, não. Tá? A criança de 4 anos, quando você falar assim, filhinha, você nasceu na barriga da mamãe, 3, 4, mãe, legal. Pronto, acabou. Ela não pergunta mais. Quando ela chegar com 7 anos, ela vai falar assim, se eu sair daí, como é que eu entrei? Aí chegou a hora da história, ela já está com 7. Se ela com 6 perguntar, está na hora da história. Se ela não perguntar nada, entre 6 e 9, nós vamos observar as atitudes. Observa o comportamento, observa desenho, observa a turminha de amigos, para nós sentarmos e trabalharmos em cima desse ponto aqui. Pode falar. Quando a gente está passando, não está passando, né? É uma realidade a questão dos abusos na criança. E aí, como falar para que ela entenda que alguma situação X pode ser um abuso e que aquilo ela tem que relatar, ela tem que falar, ela tem que explicar. Será que com 7 anos não é muito tarde? Porque ela já está numa vivência na escola, né? Tá tarde. Porque veja bem, quando a gente fala de abuso, aí nós vamos entender que não é, olha, a criança, psicologicamente, a criança vive uma fase que se chama jogos sexuais infantis. Essa fase de jogos sexuais infantis, a criança pode estar lá com 4, 5, 6, 7 e ela toca na outra criança. Ela está com 4, a outra criança está com 6. Ela está com 6, a outra está com 8. Vai lá e toca no pênis, toca na vagina, fica olhando. Isso faz parte dos jogos sexuais infantis. Se forem 2 garotos da mesma idade, 7, está desenvolvendo homossexualismo. Não tem nada disso, gente. Nem se for menino, nem se forem 2 meninas. Não tem nada de desenvolver homossexualismo. Isso está dentro do desenvolvimento da criança. Faz parte do desenvolvimento dela. Agora, muitos homens acabam não vivendo esse desenvolvimento de forma saudável. Aí quando entra com 12, 13, 14 anos, eles têm uma brincadeira na escola. Os homens aqui vão lembrar disso, que é a brincadeira de passar a mão na bunda do outro. Passaram por isso? Nós passamos. Os homens aqui passaram? Você ia mudar de lugar, o outro vinha e passava a mão na sua bunda. As meninas que não têm essa brincadeira viram que os homens da sala tinham essa brincadeira. Tinha ou não tinha? Muitas vezes não foi vivido de forma saudável lá. Olha, viver de forma saudável é conversar a respeito. 7 anos, 8 anos, 6 anos com outro colega ali. Começando a haver um desvirtuamento sexual. Nada disso. Isso é a nossa cabeça que coloca como desvirtuamento. É igual o exemplo que eu dei para vocês da direção da escola. Vou mandar para os pais o aviso. São monstros da nossa cabeça. Tá claro? Agora, quando eles chegam nessas brincadeiras, eles estão colocando para fora algo que não foi bem elaborado lá atrás. Aqueles que dão conta de canalizar energia para outros setores, nem se envolvem com esse tipo de brincadeira. Então, quando são crianças, não falamos de abuso. Quando são adultos, 7 anos está tarde. Por quê? Porque com adulto, você está lá. Na hora que você está conversando com o bebê, que eu tô falando, 6 meses, 1 ano, você toca nele, limpa, né? Limpa o pênis, limpa a vagina, um algodãozinho aqui, outro ali. Enfim,
Quando está com 1 mês, já está ensinando a fazer a limpeza. Nesse momento, você está... Olha, filhinha, quem pode fazer isso aqui é mamãe e papai que pode te ajudar. Viu? Outra pessoa adulta, não. Só se for, a gente está lá na casa da vovó e a vovó vai te dar um banho, a vovó vai cuidar. Mas sempre a mamãe e o papai vai estar atento. Então você vai falando com 1 ano e meio, 2, 3. Quando chega com 7 anos, a criança já está com isso estruturado na cabeça dela. Ninguém vai ficar mexendo em mim. O seu corpinho é o seu corpinho. Ninguém vai te tocar. É papai e mamãe que vai fazer a limpeza. E não precisa de mais do que isso. Tá certo? Então isso no bate-papo. Por quê? Porque lá na frente, quando a gente for contar a história de namoro, que eu vou falar para vocês aqui na questão do jovem, que eles vão começar a se tocar, vai ficar algum trauma porque os pais falaram isso? Não, os pais estavam educando, preparando para isso não acontecer. Entendeu? Você conhece o filminho do Pequeno Nicolau? Conheço não. A gente morde ele porque passa na França lá nos anos 60, mais ou menos, quando a criança era assim, invisível, né? Ninguém falava muito menos de sexo. Então é a fantasia na cabeça das crianças, quando fica sabendo, pensando se a mãe está grávida. Não, mas o filme é excelente para a gente ver o que eles aprontam em função de descobrir se a mãe estava grávida, se não estava. A menina tomar, você vai levar um menino do jardim, eles encontraram até um cara lá para poder, que estava saindo da prisão para tentar subir. Eles tentam, assim, coisas absurdas por essa falta de aula, de contato, e naquela época que ninguém conversava nada com a gente, né? Sim. Criança, E olha, saber depois. você está falando de um filme há 50 anos atrás. Chama O Pequeno Nicolau. É bom, que aí a gente pesquisa, ela vai ficar atento. Hoje não tem nada que a gente não tenha acesso. Tem na Netflix. Né? Pequeno Nicolau. Tá ótimo. É muito interessante a gente ver como que hoje a criança tem acesso à informação e naquele tempo era assim, tudo no ar. Né? Sim. Mas é muito legal. Oi. Você acha que a mãe da Carolina explicaria do mesmo modo que a avó, se a avó tiver muitos anos na frente da mãe? Não, Pode haver essa divergência aí familiar, porque, por exemplo, a minha avó era estava muito à frente da minha. Sim. Mas sabe o que acontece na historinha? Esse livro se chama Um Papo Chocante. Um papo chocante. No final, quando a mamãe chega de viagem com o papai, no último capítulo, a mãe chega de viagem com o pai, aí na hora que ela abre a porta para ver a filhinha dela, a filha dela, Carolina, estava com as 3 ou 4 bonequinhas dela na beirada da cama, e ela estava contando para as bonecas como é que elas nasceram. Tá? A mesma história que a vovó contou de dia, ela estava contando à noite para as bonecas dela, com a maior naturalidade. Aí a mãe fala assim: mamãe, perguntar para a avó da Carol, como é que é isso? Ah, filha, ela me perguntou o que é fazer amor, eu expliquei pra ela toda a história. Ai, mamãe, obrigado. Aí você me pergunta, será que a mãe daria conta? A resposta é, obrigado, mamãe. Entendeu? Então tá dada a resposta, pode falar. Vou contar um caso. Recebi um filho que vai fazer 22 anos agora, e vai muito em relação a gente saber ou não contar, né, buscar alguma ajuda, e em relação à idade. Eu não lembro na época que sinal que ele deu, ou se ele chegou a perguntar claramente alguma coisa. Eu sei que eu falei, meu Deus, como é que eu vou conversar sobre isso com esse menino? Aí eu fui numa livraria e fui procurar um livro que me ajudasse. Aí tinha lá até mais de onde viemos e tudo. Eu folhei lá, olhei e era um livro americano, traduzido. E eu gostei da cara dele, do jeito dele, só que estava escrito lá em cima, a partir de 5 anos, ou de 4 a 7 anos, um negócio assim, era uma idade muito aquém daquele sábio. Ele devia ter, acredito, por volta de uns 10 anos, sei lá. Aí levei o livro para casa, né? Na hora que eu fui ler, era exatamente essa história, mais detalhada a respeito das sensações e tudo. Aí eu falei, meu Deus, será que isso está certo, né? Será que esse livro é esse mesmo que eu tenho que contar? Aí eu mostrei o pai dele, ele falou, será que não está errado esse negócio aqui na capa? Será que não é a partir dos 15 anos? Ele falou, sério mesmo? Eu falei, não, eu acho que é isso mesmo. Então eu fui lá e ofereci o livro para ele. Falei, Felipe, ó, comprei um livro para você e tudo, acho que vai ser bom, você vai aprender. Eu não quero ler esse negócio, não. Falei, não, então eu vou ler, não gostou de ler até hoje? Falei, então eu vou ler para você. Falei, vou ter que dar essas informações para esse menino. Aí comecei a ler. Automaticamente
automaticamente, não dava nem uma pausa, né? Com medo de me perguntar. Conheço essas mães. Tudo. Aí na hora que chegou no final, aí eu falei, tinha que perguntar isso, né? Você tem alguma dúvida? Não, levantou e saiu. Pronto, tá resolvido? E ele tinha 5 anos. Não, tinha uns 10. Então ele já sabe. Aquele livro é uma bobagem pra ele. Ali era bobagem. A gente, essas são as nossas dificuldades. A gente fica assim, será que eu tenho que entrar nesse assunto? Tá? O medo é nosso, gente. E eles não têm essa dificuldade, não. Tá? Oi. Nessa sua dia a dia de falar essa história desse contato com as crianças, já teve alguma situação em que os pais dela não é um homem e uma mulher, um casal homossexual? Não. Porque nessa história, por exemplo, a finalidade do sexo é a reprodução. Mas e esse outro lado, que não tem fim reprodutivo? Não. Já teve que lidar? Eu já tive que lidar com a pergunta dos meninos, mas não que os pais eram, porque eles já viviam isso no meio deles. Aí eu vou te falar. Pode falar, Jade. É isso. A gente tem trabalho de organização em periferias e bairros de esperança. Uns anos atrás, eu estava fazendo o levantamento de necessidade de treinamento com as educadoras do bairro de esperança. Elas me contaram um monte de histórias, tipo assim, um menino brigava com o outro dentro do lar, tá? E aí, que perdesse, teria que chupar o peito do outro. Ou seja, eles têm uma vivência de sexualidade, de violência dentro de casa diferente da nossa. Sim. Então, como é que você veria uma história dessa, tá? Depois do administrador, contando uma história dessa para a criança de periferia, que às vezes dorme mesmo com os pais, já deve ter visto os pais fazendo isso. Sim. Que viu uma mãe com muitos parceiros, os parceiros chegavam em casa e depois moravam um tempo, depois iam embora. Parece que é uma vivência muito sofrida, muito diferente da nossa. Sim, com certeza. A gente trabalha isso, o que a gente pode fazer, tem um organizador, por exemplo. Tá, olha só, vou pegar esse exemplo. Aliás, eu vou associar essas duas colocações que vocês fizeram. Porque antes da gente, deixa eu pegar as duas questões, porque antes da gente passar para frente, quando a gente fala a respeito da criança que faz essa pergunta, veja bem, essa pergunta já apareceu no caso de ter o mesmo sexo. Tá? Aqui, se os meus pais, imagina, Emerson, imagina se os meus pais fossem mulheres. Se eu sou filho de mulheres, que eu tenho um amigo, então isso eles fazem. Gente, a história, ela não muda. A história é essa aqui. A história é essa. Isso aqui é da vida. Agora, tem locais, aí vem a colocação que o Jader está trazendo. Tem locais que eles têm vivências sexuais agressivas. Nós estamos citando uma história de vivência sexual saudável. Aí eu vou contar a mesma história. Essa pergunta que apareceu sobre homossexualidade, foi em escola pública. A maioria das escolas públicas que eu tive, aparecem perguntas absurdas. As escolas particulares não aparecem essas perguntas. Mas não é porque é escondido? Não, é porque eles assistem. Quando eu mostrei, por exemplo, esse desenho aqui, ó, esse desenho, um menino chegou para mim e falou assim, na hora dele levantar a mão, ele falou assim: ô professor, eu vi um negócio desse quando eu estava vindo para cá no mato, na trilha que eu vim para a escola, eu vi um negócio desse dentro de um vidro, mas é maior que um vidro de maionese. Menino da escola pública, ou seja, alguma mãe que abortou, colocou no vidro, fechou e jogou no mato. Entenderam? Então, essa vivência, ela é deles. Agora, eu estou, por exemplo, com o evangelizador. Se eu vou contar essa história, eu vou contar essa história aqui, ó. A história é essa. E eu vou deixar que a fantasia deles deturpem a minha história e eu vou trazer para o lado correto de novo. A história é essa. Se eles não concordarem... Então... Agora, eles têm uma realidade de chupar o pênis um do outro lá. Quem perder... na hora que eles me perguntarem, você mesmo vai chegar e falar: seu filho, a gente não faz... Veja, vamos voltar na nossa história. O pênis, ele é um instrumento que vai jogar sementinhas dentro do ventre da mamãe. E ele é um instrumento para fazer xixi. A gente não joga, isso não é aposta, é um respeito ao corpo da gente. Então, se uma pessoa chegar e falar assim: se você perder, você tem que fazer 3 cortes no braço esquerdo e 4 cortes no braço direito de faca. Você vai fazer? Porque você perdeu? Não. A mesma coisa, é um respeito ao corpo. Se você perder, você vai ter que tirar os seus cílios todos com a unha. Você não faz esse tipo de disputa. Da mesma forma, a gente não faz disputa de que se perder, agora, já que você perdeu, você vai ter que tirar a calça e passar para lá e para cá sem calça. Não, se for esse tipo de brincadeira, não entra.
Nós vamos ensinar a criança a se respeitar, amar o próximo como a ti mesmo. Tá claro? Então, quando me aparecem as perguntas, eu vou voltar para a história. O real é isso aqui. Ah, mas eu quero fazer diferente. Tá tudo bem, vamos pegar as lições de Jesus. A gente vive tudo que Jesus ensinou? A gente vive? Não, mas o certo é aquilo lá. Ah, eu não concordo com Jesus, não. Tá ótimo. Tem uma outra ideia, sei lá. Coloca outra coisa, faz do outro jeito então. Até que um dia você passa a concordar. Mas o que Jesus trouxe é ali. O saudável está aqui. Então, se algum evangelizador vai ensinar, ótimo, explica e tal. E deixa a fantasia das crianças fluírem. Na hora que fluir, por isso a importância da gente ler. E não ser pego de surpresa. A gente lê. Tá? Então me perguntaram lá sobre dois irmãos, sobre o filho de dois pais do mesmo sexo. Emerson, mas e aí como é que faz? Não, meu filho, olha a história que eu contei. Esse menino é filho de duas mães. Essas duas mães resolveram ficar juntas e elas pegaram essa criança para criar. Esse garoto que estava no abrigo ou que estava na rua, foi desse jeitinho que os pais dele fizeram. Pronto. Foi feito assim, ó. Só que os pais não tinham condição de cuidar, ele foi para o abrigo. Aí apareceram dois pais de coração enorme e pegaram para criar. Só que esses dois pais são duas mulheres. Qual o problema? Entenderam? Não tem problema nenhum. A história é essa. Eu não vou deturpar a história para adaptar a criança. É a criança que vai refazer os seus conhecimentos para adaptar na história. Tá claro? Tá? Oi. Só um pouquinho. Ele falou aqui uma coisa que surgiu uma outra dúvida, porque ele falou que esse exemplo é muito prático para a questão da reprodução. Sim. Como que você tem lidado com a questão da sexualidade, principalmente com adolescentes, mas questão de prazer, de corpo, de Sim. Sim. Mas Então, não vai a reprodução. então já acabou a questão da infância, né? Porque já está me perguntando da adolescência. Não tem. Ah, então tá, peraí, hoje já. Não é carona? Então pera carona não, que é adolescência. Para perguntar e como que esses dois pais, essas duas mães fazem sexo. Eu vou te contar. Peraí. Você também vai aprender, peraí. Todo mundo vai aprender hoje. Nós todos vamos saber. Pera. Não, adolescência. Eu vou chegar. É sobre criança. Sobre a criança ter esse prazer? Vou voltar. Não, é outra coisa. Tá, então espera. Eu quero saber como é que a gente lida com a masturbação infantil. Então deixa eu voltar lá, porque a masturbação é outro assunto que eu vou abordar agora, antes de entrar na adolescência. Oi. Sobre a criança, essa questão dos limites, né? Porque também foi falado aí que é muito tarde você começar a falar com uma criança de 7 anos para ela talvez ser um objeto de abuso, né? Eu queria ter a sua opinião, porque eu acho que isso é uma questão também que tem que ser muito clara em casa. Igual você falou, você está lá fazendo a higiene do seu filho e vai explicar para ele que ou ele, ou você, ou a mulher, ou a pessoa que cuida dele, que pode ter aquele acesso ao corpo da criança. Né? Isso também eu acho que mudou muito hoje em dia, porque na minha época, quando eu era criança, eu ouvia falar assim: o menino não pode encostar no seu corpo, o pai do menino não pode encostar no seu corpo. Hoje em dia também, eu tenho uma filha de 13 e um de 8. Eu acho que isso mudou. Hoje em dia ninguém pode encostar no seu corpo. Nem menina com menina, nem menino com menino, nesse momento de desperta. Porque também antigamente o discurso era outro. Sim, sim. Então hoje em dia também isso mudou. Antigamente ia um menino de 4 com uma menina de 6, 7 anos, fechava a porta, era um absurdo. Hoje em dia todo mundo já fica atento quando é menino com menino, menina com menina. Então ter esse cuidado.
mudado a forma de colocar, Isso. mas a resposta não é a mesma? Que não pode tocar é a mesma resposta, tá claro? Por quê? Porque nós estamos ensinando os nossos filhos a se respeitarem. Agora, na hora que eles sentirem que eles estão no momento de abrir para uma outra pessoa tocar, porque mesmo a gente ensinando, não quer dizer que eles irão cumprir, não quer dizer. Mas nós temos que ficar com a consciência tranquila de que a gente ensinou. É isso. Entenderam? Amanhã ele não vai fazer do jeito que eu estou ensinando, não? Claro que não, ué. Olha quanta coisa Jesus ensinou. A gente está fazendo direitinho? Não. Meu filho, melhor você deixar ele em cima da mesa. Vai caindo e vai colocando aí. Então deixa eu voltar à questão da masturbação. O que acontece? Nós temos dois tipos de masturbação. Tem a masturbação infantil e tem a masturbação juvenil e adulta. A juvenil e adulta, ela tem o mesmo significado. É diferente da masturbação infantil. A criança, quando ela masturba, a criança está com 2 anos, 1 ano e meio, ela já masturba. 3, 4 anos, ela já masturba. A criança, quando masturba, tem um outro significado diferente da do adulto. Por exemplo, vou pegar aqui, a criança está lá, sentada. Na hora que ela levanta, ela vai conversar com a mãe e fica assim: ô mãe, eu queria te contar uma coisa. E está passando a genitália na quina da mesa. O que é isso? Masturbação. Vai brincar com o tio, senta no colo do tio, faz: ô tio, balança a perna para brincar de cavalinho. Enquanto está ali balançando a perna, está passando a genitália no joelho ou na perna, está passando a genitália ali. O que é isso? Masturbação. Quando a criança coloca a mão no bolso, muitas vezes ela coloca a mão no bolso e fica lá, na genitália. Outras vezes ela vai dormir, coloca o travesseiro entre as pernas e fica ali esfregando as pernas. Isso tudo é masturbação infantil. Por que a criança está se masturbando? Ela está buscando prazer igual faz o adulto quando se masturba? Não. No quadro infantil, na grande maioria das vezes, quando a vida da criança não é prazerosa, ela se proporciona prazer. O relacionamento dos pais é complicado. O relacionamento dos pais é agressivo. O relacionamento que ela tem com a escola, ela sofre situações de indiferença, de agressividade no emocional. Então, quando ela vê que o todo não é compensatório, ela passa a se proporcionar prazer. E aí, na hora que ela descobre a genitália como uma fonte de prazer, ela olha, os pais xingam, brigam lá entre eles, e ela vai se tocando, se excitando ali. Masturbação infantil. Aí, como que nós vamos cuidar? Por exemplo, tem alguns profissionais que colocaram assim: não, é só falar, tira a mão daí e tal. Não é, gente. Não é isso não. Tem pais que falam assim: meu filho, esse negócio aí já está de pendurado. Se você ficar com a mão aí, vai cair daqui a pouco. Fala pra menina: ó, isso aí já é um buraco, daqui a pouco sai bicho daí. Tira a mão daí. Isso vai resolver o quê? Nada. Então nós temos que, primeiro, é a reavaliação do meu contexto. Eu com a minha esposa, nós temos que reavaliar. Se o meu filho está masturbando, alguma coisa não está prazeroso para ele. Será que é a minha indiferença em relação a nós, ao nosso trato familiar? Será que são as agressões que a gente tem e trata o filho com indiferença, com distância, ou como um ausente dentro de casa? Se aqui está tudo equilibrado, como que é a relação desse filho com a escola? Como que é a relação desse filho com os parentes, amigos, primos? Como que está essa... Eu tenho que ver aonde para ele está sendo tão desprazeroso, tão agressivo, que ele se proporciona prazer. Tá claro? Agora, e se o meu filho ainda tiver? Meu filho está lá, colocando a mão dentro do short, na genitália e tal. Em vez de eu falar, tira a mão daí e tal, eu não vou falar nada disso. Eu estou vendo que ele está com a mão na genitália, eu estou na pia, eu vou assim: meu filho, me ajuda. Eu estou lavando as vasilhas aqui, eu vou pegar o pano de prato, você enxuga, e aí vai sobrar mais tempo para nós dois depois jogarmos, para nós dois brincarmos, para nós dois sairmos, que nós vamos passear. Aí eu acabo mais cedo, a gente vai junto. Ele vai usar as duas mãos. Se você chegar e falar assim: meu filho, vai lá na varanda, pega a vassoura lá pra mim, pra você poder me ajudar. Ele vai e vem com a mão na short e outra na vassoura. Adiantou? Não, isso não é ajuda. Por quê? Porque você está desconstruindo a canalização que ele está fazendo pra genitália e construindo algo novo. Você me ajuda, enquanto ele está te ajudando, você está conversando com ele. Meu filho, mas eu estou pensando a gente ir pro shopping para dar um passeio e tal, mas você não tem prova, né? Enquanto isso eu estou lavando, ele está lá enxugando, daí a pouco está tudo enxuto, ele está guardando. Tirou o raciocínio do prazer fisiológico. Por quê? Porque eu agora estou provocando com ele um diálogo que vai trazer o prazer
emocional. Entendeu? Isso é canalização. Tá? Agora, a reavaliação tem que ser do casal em primeiro lugar. Se quando tudo está bem, não pode ser uma coisa natural que ele está se descobrindo? A naturalidade existe, mas não pode virar vício. A diferença da naturalidade é quando isso acontece uma vez ou outra, esporadicamente. Esse não é o exemplo que eu estou dando. Eu estou dando é no caso da frequência. Você olha, o menino está lá. Tá? Menino com 2 anos, a mãe chegou para mim preocupada, porque com 2 anos o pediatra do garoto, todo lugar que ele estava, quando ele saía com a mãe, ele ia, na casa que ele ia, ele fazia assim com o tapete, ia fazendo um bolinho no tapete, depois ele sentava no tapete, ficava de bruço e ficava só se esfregando no tapete. Ele fazia esse movimento de juntar o tapete. Enquanto a mãe conversava, fazia visita e tal, ela falou assim: eu estou preocupada, que eu perguntei ao pediatra e ele falou que isso é normal, daqui a um tempo a criança vai parar com isso. E isso não é normal. Ele estava com 2 anos, a mãe estava com 5 e agora estava muito pior, porque ele já não fazia no tapete, aonde ele ia, ele estava com a mão dentro do short. Tá claro? Porque ensinaram lá que é normal, que a pouco a criança muda isso. O normal é quando acontece esporadicamente, aí é o movimento de descoberta do corpo. Mas só descobrir e pronto. Ele não faz com que isso vire uma provocação de prazer o tempo todo. Pode falar. Pode falar algo. Minha dúvida em relação, você falou uma criança de 2, 3 até 4 anos, né? Eu queria entender se isso é uma forma consciente ou inconsciente que ela está buscando essa outra forma de prazer, de forma compensatória. É isso que eu... É inconsciente essa busca de prazer. Não é assim, vou manipular o meu genital, porque senão eu vou ter... Não existe essa consciência, não. Não tem. É isso. Tá? E aí, quando ela vai ter entendimento, ela mesma vai descobrir. Então eu vou trazer de novo a questão do excesso e até dos jovens. Quando os jovens vão se masturbando, porque eles não estão conseguindo outra forma de prazer, nem no estudo, nem no trabalho, nem no curso, ou em lazer, e vão se masturbando, tem algum perigo a masturbação? Tem, porque é um desgaste de energia que depois ele começa a ter dificuldade em outros setores, porque ele está canalizando a energia para um ato com uma pessoa que não existe, é a pessoa imaginária. Então se ele está com 12 anos, com 15 anos, ele está imaginando aquela mulher, ela está imaginando aquele homem. O gasto de energia ali é muito maior do que quando você está com aquela pessoa do seu lado no envolvimento afetivo. Aí você cria aquela pessoa, gasta energia ali, na hora que vai sentar para estudar e está cochilando. Tá claro? Na hora que se envolve com a atividade, não dou conta não. Chama para jogar bola e joga um pouco só e depois ele está cansado. Mas quando vai olhar, antes disso ele masturbou. Entendeu? Então tem quadros patológicos. Eu recebi uma mãe preocupada com o filho de 15 anos que ele masturbava em média de 15 a 18 vezes por dia. Ele depois colocou isso para mim. Isso é patológico, gente. Você tem que estar arranjando atividade, vai envolvendo o filho em atividade, como sair dessa área e descobrir coisas que ele gosta. Por quê? Porque ele vai canalizar para isso. Ele só masturbava. Tanto que na parte acadêmica, ele repetiu um ano várias vezes. Ele não fazia um ano e passava de ano. Ele fazia um ano, mas naquele chegava no final e já tomava bomba. Então, em média, ele fazia cada ano 2 vezes. Por quê? Porque durante pelo menos 3 a 4 anos a masturbação dele era incrivelmente doentia. Entenderam a diferença? Tá claro? Mas a partir de qual idade seria, então, normal? Sei não. O que é idade normal? Você vê que eu citei o livro, a criança está descobrindo, cabe os pais observar os filhos. Pronto. Eu citei no livro que não cita a idade. O livro não cita a idade. Por quê? Porque vai depender dos pais. Acabou a mãe de dar exemplo aqui, que ela contou toda a história pro filho dela. O filho com 10, ela achou que ele tinha que ter era 15, o filho não quis nem saber mais. Aquilo para ele ali já era passado, já sabia de tudo aquilo. Não, você tá lá. Você tá ficando... Não, você vai ficar nervoso e aqui não é lugar. Tá claro? Agora, vamos voltar então dentro de uma colocação que foi feita dos jovens. Mas isso aqui, eu estou contando a história dos meninos. Como é que fica esse prazer do adolescente? Que hora, aí eu vou fazer a mesma pergunta que a gente fez da criança, que hora falar de sexo com a criança, contamos a história, tiramos dúvidas. Que hora que nós vamos conversar sobre isso com os nossos filhos adolescentes se a gente não conversou como criança? Primeiro. Segundo, quando que os nossos filhos devem ter os seus envolvimentos sexuais?
Quem quiser pode começar a responder pela segunda. Que hora? Com os 30 tá bom. Quantos anos tem seus filhos? A minha mais velha é 18 e o meu caçula 13. Sei lá, né? 18 já deve estar até fazendo e ela tá aqui. Com 30, hein, filho? Com 30, olha bem. O facão tá lá. Ah, tá. Não, facão não adianta, não. Facão capa, mas não tira. Que tá aqui, ó. Tá? Então vocês imaginem, que hora que os nossos filhos devem ter os seus envolvimentos sexuais? Não somos nós que vamos determinar isso, não. Sim, nós não vamos. Mas qual é o momento ideal para nós enquanto pais? Pois é, agora, pra eles terem, Sim. quando eles forem responsáveis. Então vamos fazer o seguinte, daqui a 10 anos eu volto e a gente comenta sobre isso outra vez. Você me pergunta, você teve aos 30? Eu vou te falar não. Sim. Que hora? Aí que tá. Aí o que seu pai te falou? Ah, que eu devia ser uma freira. Então assim, só que não somos nós que vamos beber. Sim. Mas talvez seja nossa responsabilidade passar para eles que isso tem que ser feito de uma forma responsável. Sim. Não porque a minha amiga teve a primeira relação dela, não porque todas as minhas amigas já tiveram, né? Não porque o rapaz que eu gosto quer muito transar comigo. Então talvez essa seja a nossa responsabilidade. Agora, quando que eles vão ter, como é que a gente vai determinar? Não tem como. Vou te contar. Tem, eu vou te contar. Oi, Jade. Como pai, eu diria, ou que eu desejaria, quando forem capazes de assumir os efeitos do ato. Isso. O ato sexual tem uma série de implicações, não é só gravidez, mas mais. Envolve a questão do respeito da colega, com seus atos como objeto, uma conquista fácil. Tá? Então, eu enxergaria dessa forma. Tá. Então, se engravidar, é capaz de constituir família, é capaz de criar crianças, só até gravidez, eu acho que essas coisas tinham que ser discutidas. Então, isso que você está colocando é a responsabilidade que ela colocou lá atrás. Olha só, eu coloco para os jovens da seguinte forma. A minha menina de 18, Emerson, eu falo claramente com ela, assim, eu não tenho a ilusão de que você vai casar virgem, nada disso, porque o mundo hoje é bem diferente da minha época, né? Mas o que eu falo pra você, você vai ter a maturidade, segurança, você tem que ter a certeza que vai ser com a pessoa certa, você tem que estar tranquilo. Nesse sentido, eu vou falando várias questões com ela, nesse sentido, mas a gente nunca sabe qual vai ser a hora certa. Às vezes nem é, né? Não, pelo que você está colocando, ela já tem que ser quase um anjo, pá. Você está madura, você está tranquila, está equilibrada, vai dar conta, você está em paz, é essa pessoa, vamos lá. Mas ainda valia de novo. Na hora que ela se angelizar, vai falar, mamãe só me orientou tanto que eu nem preciso mais. Tá ótimo, beleza. Oi, Emerson, agora eu vou contar um caso. Teve uma vez que eu estava num ciclo de amigas, a gente conversando e tal, aí as minhas amigas falando bobagem, aí falou uma bobagem, ela falou assim, mas o que é isso? Eu não sei o que é isso. E a Maria lá do lado, a Maria olhou pra mim, mãe, eu não acredito que você não sabe isso. Aí as minhas amigas todas olharam pra Maria, Maria, você sabe isso? Eu falei, sei. E a Maria olhou, mãe, que vergonha que você tá me fazendo passar por isso, gente. Eu não sei mesmo o que é isso, não, mãe. Na minha época não se falava dessa forma, não. Então dá, Nádia, então fala um nome científico, então. Porque a minha menina, eu falei assim, gente, Maria, onde é que você falou, mãe? Não é possível. Então eu não tenho essa ilusão, a gente não tem essa ilusão. Então até para saber a hora certa deles, é uma coisa tão individual deles, a gente faz o máximo, né? Que é falar, e fala muito. Mas eu, trabalhando com os jovens, eu perguntei para eles assim, eu estava com um dos encontros de Carnaval da Comeb, o tema foi sobre sexualidade, e eu estava num dos encontros, me parece que era a Comeb Noroeste, acho que era a Comeb Noroeste, e aí me falaram a respeito disso, e eu perguntei para eles, havia lá na quadra dessa escola 200 jovens aproximadamente. Oi, Emerson, mas que hora que a gente pode ter um envolvimento sexual? Eu falei assim, gente, eu não vou dizer para vocês a hora, mas o que vocês acham que precisa para ter envolvimento sexual? O que vocês acham que precisa? Aí uns falaram assim, maturidade. Eu falei, então pronto, vou pegar a palavra maturidade.
Uma pessoa que não tem emprego já está madura? Ou seja, ela pode assumir? Não, ela não pode, mas ela já é. Eu falei, uma pessoa de 16 anos, está desempregado, ele já é maduro? Tem um outro que tem 16 anos também, ele tem condições de assumir os riscos disso? Não, mas se aparecer uma doença ou uma gravidez, ele vai ter que ir atrás dos pais, então ele não está maduro. Aí o outro falou assim, então quer dizer que se tiver com 28 desempregado não pode? Eu falei assim, o pior é se chegar a 50 desempregado. Que aí não vai fazer. Tá claro? Aí eles falam, não, mas tem que ter responsabilidade. Eu falei, ótimo, responsabilidade. Então, aí eu passei para eles 4 pontos para a gente avaliar. 4. Que vou passar para vocês também. Primeira coisa. Para ter o envolvimento sexual, eu coloquei trabalho. Trabalho que dê algum retorno financeiro. Qualquer. Anota, gente. Qualquer. Veja bem, vocês não vão... Isso aí é o meu trabalho com os jovens. Conversa com os pais. De onde você tirou isso? Dessas reuniões. Quando eles falam maturidade, a soma desses 4 itens que eu vou colocar aqui se chama maturidade. Primeiro, trabalho que dê algum retorno financeiro. Eu estou vigiando o carro. Vigiando o carro, você tira lá R$1.000 no mês. Por quê? Porque se você precisar de um médico, você tem que pagar a consulta. Não tem pai para pagar. Nem todo posto de saúde tem. Precisa de comprar um remédio. Vai comprar com quem? Você tem que ter o dinheiro para isso. Então tem que ter algum retorno financeiro. Se não tiver retorno nenhum, já tem dificuldade de assumir a maturidade. Segundo, responsabilidade. Por quê? Porque se vier dessa relação, uma gravidez que tenha condições de assumir. Se vier uma doença, que tenha condições de cuidar. Se tem que fazer o tratamento, que tenha condições de comprar a medicação. Porque trabalha, é responsável por si. Então os 2 pontos têm que estar associados. Se a pessoa for responsável, mas não trabalhar, ela vai ter dificuldade. Se ela trabalhar e for irresponsável, vai ter dupla dificuldade. Aí eles falaram comigo assim, Emerson, mas e o amor? Eu falei, o amor é em terceiro lugar. Amor em terceiro. Mas nós colocamos o amor em primeiro. Eu falei, mentira. Os jovens não estão colocando o amor em primeiro lugar. Os jovens estão começando como? Vamos pegar um outro exemplo antes da gente citar o 4º ponto. Como que os jovens estão começando os seus envolvimentos? Na nossa época, a gente começava era com flerte. O flerte virava paquera. E a paquera virava namoro. Tudo bem? Como que os jovens começam hoje? Ficando. Que ficando? Vocês estão atrasados. O jovem começa pegando. Se pegar der certo, fica. Se ficar der certo, namora nada. Vocês estão atrasados de novo. O jovem pega. Se pegar der certo, fica. Se ficar der certo, vira rolo. Você pergunta pra eles assim, vocês estão namorando? Não, a gente tá no rolo. Eles não estão namorando. Aí vem aqui a fase depois do namoro. Antes do namoro, eles inventaram um negócio que se chama aliança de compromisso. Eles inventaram o tal da aliança de compromisso, ou seja, eles estão no rolo. Até que vire namoro, eles têm que arranjar uma lata para botar no dedo, que é que eles chamam de aliança de compromisso. O namoro tá ótimo, mas que eles incluíram isso aqui na escala deles, eles incluíram. Mas qual que é a diferença do pegar e do ficar? O pegar, eles vão para uma festa. Beija, sarra, beija aquele lá, sarra, beija, sarra, beija, 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 sarra. Amassa, passa a mão, sarra. Vários. Isso é pegação. Eles saem de lá, Emerson, uma garota chegou pra mim e falou assim, Emerson, eu fui no axé. Você foi no axé? Fui. Emerson, sabe quantas bocas eu beijei? Eu falei, não, quantas? Ela falou, 33. Eu falei, filha, presta atenção. Você chegou lá no axé 6h30. Você saiu de lá 11h30 da noite. Em 5 horas que você ficou lá, você beijou 33 bocas?
Quem são as pessoas que você beijou, você conversou? Emerson, nossa, como você está atrasado. Igual eu falo com vocês. Eu aprendo com eles. Ô Emerson, a gente não precisa perguntar o nome, não. A gente simplesmente beija. Depois você cansa, você vai embora. Pronto, aí pega outro lá e beija, amassa, passa a mão na pessoa. Depois beija, pronto, depois cansa, vai embora. Você não precisa saber quem é. Perguntar onde você mora, qual que é a sua. Não precisa de nada disso. A gente está só na pegação. É só pegação. E aí o dia que eu contei esse jovem, Emerson, mas é isso mesmo. Nesse encontro, um jovem chegou pra mim. Aí eu falei assim, gente, mas o negócio do beijar, eu fiquei assim, imagina que uma pessoa dá um sorriso pra você. Quando ela dá aquele sorriso, você olha pra ela e ela tem só 2 dentes caninos superiores. Você beija aquela boca ali, todo cheio de satisfação. Não, ninguém beija. Aí um jovem chegou e falou assim, Emerson, a gente não beija, mas nós temos a técnica. Eu falei, meu filho, qual que é a técnica? Infelizmente ela ainda é descoberta depois do beijo. Eu falei, mas como me explica a técnica? Ele falou, Emerson, a gente começa a beijar antes da pessoa sorrir. Quando a nossa língua cair no vazio, nós descobrimos. Ou seja, quando a língua cai no vazio, eles descobriram que a pessoa é desdentada. Aí eles e saem fora. Enfim, esse é o fenômeno da pegação. Só pegação. Se chora, você ri. Exatamente, esse é o fenômeno da pegação. Aí vem o ficar. Do pegar para o ficar é um pulinho. Por quê? Na semana seguinte, atenção, pega. Vocês gostaram, né? Peraí. Primeiro pega. Depois que pegou, eles vão ficar. Eles pegaram uma pessoa só, porque se foi na festa e foi só um rapazinho com uma moça, aí pegou vários. Não, só pegou uma. Na semana seguinte eles encontram de novo, vão para um shopping. Na outra semana eles encontram de novo, vai num show. Eles estão ficando. Já pegaram-se, entre aspas, 3 vezes, mas só um e o outro. Essa pegação que já está ganhando uma frequência, e ele não pega outra garota e ela não pega outro garoto, esses dois que estão na pegação já 3 vezes, já é ficação. Na hora que você pergunta para eles, mas vocês já estão juntos há quase 1 mês. Não, mas a gente ainda está no rolo, nós não definimos não. Para depois virar namoro. Entenderam a fase? Mas até aí não tem sexo, não tem nada. Você que acha. Calma, mas eu ainda não voltei, eu só falei do jovem, eu não vou voltar lá. Olha aqui, deixa eu falar com vocês, espera aí. Antes da gente passar para a parte do sexo, é melhor a gente parar para um café. Então vamos fazer, calma. Você me dá 10 minutos. Isso. Então são 10 para 11, eu vou passar para a Nájila, para a gente depois vai entrar nessas 4 etapas aqui e pegar a fase de adultos. Não, você também. me dá 10 minutos pro lanche. 11 horas você pode viver. 11 horas então, pode ser? Pode. Rapidinho. E eu fico aqui, eu estou à vontade, não precisa de... Você vai sair para tomar café? Eu não desço para tomar café. Quem quiser esclarecer alguma coisa, a gente vai ficar aqui. Tudo bem? À vontade, vocês podem descer. Não, quem quiser pode vir aqui, a gente vai conversando, o pessoal... é para eu liberar? Então pera aí, quem está descendo café, volta aqui. A Nájila pediu para esperar 10 minutos para aprontar o café lá embaixo. Então ótimo. Eu pensei que era 10 minutos no relógio ali, ó. Então pode ficar quieto aqui. Quem desceu vai trabalhar em vez de tomar café. Olha aqui. Então vamos voltando às perguntas. Em 11 horas a gente faz uma interrupçãozinha pro café, beleza? Pode falar. Esse negócio de pegar é tão engraçado. Minha filha, hoje ela tem 13. Quando ela tinha 11 anos, essa história, né, de telefone, que acessa tudo e tal. Eu falei, chamei, era no fim de semana, eu a chamei para ajudar por mês, sei lá o que foi. Ela falou assim, peraí, mamãe, que eu estou resolvendo uma coisa muito importante. Eu falei, não, deve ser mesmo, né? E aí passou e tal, depois que almoçou e tudo, ela falou assim, mamãe, sabe o que eu estava resolvendo? É porque nós estamos num negócio lá na escola, assim, da história do bebê. Aí eu falei assim, bebê? Aí ela falou assim, mamãe, porque nós estamos lá assim, combinando como é que vai ser essa história de quem vai deixar de ser bebê. Aí eu falei, na época eu viajei, falei, o que é bebê, minha filha? Mamãe, primeiro começa assim, quem vai ser deixar de ter boca virgem? Boca virgem. Aí eu peguei ela e falei assim, então começa na boca, né? E aí eu peguei, foi a primeira conversa que eu tive com ela.
Não foi uma conversa extensa, porque o pai chegou e o pai muito agitado, atrapalhou, entre aspas, a conversa, né? Mas eu falei com ela, falei assim, tá, então vai começar pela... Sabe, fui conversando assim, falei, primeiro é a boca, né? E aí foi a primeira conversa que eu tive com ela sobre virgindade. Tá. Olha só, eles inventaram também o BV e agora tem o... BVE. O que é o BVE? Boca virgem de língua. Isso aí. O BV surgiu primeiro, depois surgiu o BVL, tá? Se eles estão só beijando ou se já estão trançando as línguas dentro da boca. Porque se falar que só beijou, não, mas você não é BVL. Você vai ver quando for, eles começam a fazer as pequenas apostas nisso aí. Agora, vou pegar uma história para deixar claro para vocês que aconteceu. Eu fui numa outra casa e eu contei essa história de uma jovem que colocou para mim no consultório. Ela chegou e falou assim: ô Emerson, aconteceu conosco. Não foi, aliás, depois que eu vou contar a questão dessa jovem, como que ela ficou sabendo. Eu contei numa palestra, eu contei a seguinte história. Deu no jornal uma pessoa que estava envolvida com um jovem que se envolveu num show desses públicos aí, se envolveu no show com o rapaz, e ela continuou com o rapaz. Ela ficou um tempo com esse rapaz, mas ela apareceu com pequenas feridas na boca. A mãe vendo, ela estava na época com 15, 16 anos, a mãe vendo aquelas feridas, foi passando pomadinha e tal, não resolveu. Foi ao médico. O médico, quando ele identificou a ferida, ele falou assim: olha, antes da gente passar qualquer medicação, eu vou pedir a biópsia. Colheu o material, mandou para o laboratório. Quando voltou na semana seguinte, ele pegou e falou assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, eu gostaria, chamou a mãe e a filha, falou assim: eu gostaria, você está namorando minha filha, você está com alguém? Ela falou assim: estou com um rapaz, conheci num show, já tem umas 3 semanas e tal. Falou assim: então, eu gostaria que você me desse o contato dele, que a gente vai precisar de passar uma medicação para ele também e tal. Qual que é o contato dele? Ela passou o telefone dele. E aí o médico falou assim: olha, então a verdade é o seguinte, eu vou passar esse telefone aqui, não só para a gente poder estar olhando a questão da medicação. Essa doença, filha, que você assumiu na sua boca, essa doença, ela é uma doença que a gente só encontra em pessoas que lidam com cadáver. Você sabe de que essa pessoa trabalha? Não, não sei. Então nós vamos só ver qual é o quadro dessa pessoa que está do seu lado. Porque só quem lida com cadáver, que pode aparecer por algum descuido, tem contato íntimo com o cadáver, pode aparecer essa doença na boca. Eu vou te passar a medicação, mas eu vou acionar a polícia para poder ir na casa dessa pessoa. Chamou a polícia foi na casa do rapaz, chegou lá, descobriu que ele já tinha restos de corpos humanos em freezers da casa dele. Restos de corpos. Ele era criminoso e tinha um perfil psicopático, então ele levava para dentro, ele matava, cortava e outras partes ele jogava fora. Isso deu em jornal. Contei isso numa casa espírita. A mãe que assistiu essa palestra chegou para a filha dela, assustada, a filha dela com 16 para 17 anos, falou assim: minha filha, olha a história que o Emerson contou lá, a gente tem cuidado, falando a questão dos beijos. Na hora que ela contou a história, falou: mãe, e por que você está assustada? Minha filha, mas a gente tem que ficar atento a essas coisas que a gente acha que isso não acontece. Mãe, eu sei quem é ela estuda no mesmo colégio que eu sou da sala A e ela é da sala B, nós duas estamos no 2º ano, isso aconteceu com ela, todo mundo no colégio sabe, a gente sabe disso. A senhora está assustada, mas a gente já sabe que isso aconteceu. Então o que o Emerson contou lá foi o que ele leu na imprensa. Nós sabemos a partir da própria pessoa que ela contou para nós. E aquele que era o namorado, que o namorado convidou a garota várias vezes para entrar na casa dele, ele convidou, não morava sozinho. Olha o ensinamento da mãe. Ela falou assim: não, a gente ainda está começando, minha mãe não gosta que eu entre na casa das pessoas, só depois que você for apresentado na minha família, a gente tiver mais segurança no nosso namoro e tal. Ela não entrou. E se ela tivesse entrado, provavelmente seria uma vítima. Tá claro? Então vocês imaginem o preço da desorientação. E é uma coisa simples. Oi, filha. Lá está liberado. Bom, então
Então, peraí. Antes do lanche. Isso é só porque a gente estava dando um exemplo do cuidado que a gente precisa estar orientando os nossos filhos em relação ao beijo. Ah, mas todo caso acontece isso? Não. Mas como ninguém tem estrela na testa, a gente orienta. E vamos ficar atentos.